Vamos abrir mais uma vez, irmãos, as nossas Bíblias em 1ª Epístola de João, capítulo 1. Acho que já estamos há 8 semanas falando sobre esse capítulo. Eu acho que é a última mensagem no capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1. Eu vou ler aqui os versos 7 e 9. Diz assim: se, porém, andarmos na luz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem, irmãos, ela tem 5 seis. Anteriormente, nós vimos os 3 seis negativos. Né? Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que temos comunhão com Ele, se dissermos que não pecamos, são os 3 seis negativos. Né? E de forma incidental, de forma muito resumida, breve, nós já também nos referimos aos 2 seis positivos, mas nós precisamos nos deter um pouco mais nesses versículos 7 e 9, principalmente por ocasião da ceia do Senhor, onde João coloca sua ênfase no que nós devemos fazer num sentido positivo. Então, são as condições, digamos, positivas que devemos cumprir por nossa parte para que a comunhão com Deus seja possível. Eu quero que você note também que João subdividiu essas 2 declarações positivas em 2 partes. João diz que nós fazemos certas coisas e, por sua vez, Deus vai fazer certas coisas por nós. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso é o que nós fazemos. E aí o que Deus faz? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, essa é a nossa parte. Então, a parte de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero que você também note uma coisa que é uma característica dos escritos de João. João falava muito em luz. Essa palavra é encontrada em muitos dos seus escritos. Eu separei só 3 aqui para não me demorar muito. Né? João 1,4, nele estava a vida, em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No trecho de versos 19 a 21 de João 3, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E, finalmente, só esses 3, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, com relação a essa questão aqui de andar na luz, a história da igreja, a história dos dogmas, né, a história das doutrinas mostra que muitos ensinaram aqui que andar na luz só pode significar uma coisa, perfeição absoluta. Que se somos cristãos, nós devemos ser perfeitos como o próprio Deus é perfeito, que nós devemos andar na luz como o próprio Deus é luz. Esse é um ensino que foi muito disseminado ao longo da história da igreja. Mas a gente tem que se perguntar, será que era isso que João tinha em mente quando escreveu sobre andar na luz? Que devemos e podemos mesmo ser perfeitos como o próprio Deus é perfeito? E é lógico que não. E você pode reparar isso logo no versículo a seguir, no verso 8, que diz que se nós dissermos que estamos sem pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos.
E a verdade não está em nós. Portanto, perfeição absoluta é uma impossibilidade enquanto nós estivermos deste lado da vida. Então, irmãos, o que João tinha em mente, o que João tinha em vista quando escreveu sobre andar na luz como Deus na luz está? E a chave, talvez, para a compreensão do que João quis dizer, pode ser encontrada na frase anterior. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E eu quero recordar o que nós já dissemos a respeito disso, que viver ou andar nas trevas significa viver no reino da escuridão, significa viver debaixo do controle de conceitos, de princípios, de valores do mundo e do pecado. Significa que se pertence a um reino que é o reino das trevas, que é o reino de Satanás, que é o reino que se rebela contra o reino de Deus. Em outras palavras, as pessoas que se caracterizam por esse andar nas trevas não são pessoas que estão constantemente cometendo pecados abomináveis, por assim dizer, porque elas podem ser pessoas muito respeitáveis, muito morais, cumpridoras dos seus deveres, mas elas estão andando nas trevas porque elas não foram alcançadas com a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas não foram transportadas do reino das trevas para o reino de Deus. Você pode ser uma pessoa absolutamente moral, mas se você ainda não se submeteu ao Senhor Jesus, você anda nas trevas. Por isso, andar na luz não significa perfeição moral absoluta, mas significa que nós pertencemos agora a um outro reino, que nós pertencemos ao reino de luz, ao reino de Deus. Nesse reino, falando da ceia, se nós fazemos o autoexame como convém fazer, nós vamos chegar somente a uma conclusão. Nós vamos nos considerar indignos. E nós devemos também lembrar que, embora indignos, nós estamos nele. Nós estamos neste reino, nós pertencemos a ele, nós estamos andando nele, e Deus é o Deus desse reino, é o Senhor desse reino. Daí, irmãos, andar na luz como ele está na luz, significa, usando a linguagem, a figura do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, nós fomos trasladados, nós fomos transferidos, nós fomos transportados, houve uma mudança das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós fizemos essa mudança, nós fomos transportados de um reino para outro. Por isso, nós não devemos pensar que as únicas pessoas que andam na luz são pessoas especiais, são cristãos especiais. A Igreja Católica normalmente fala que há uma distinção entre os cristãos comuns e os cristãos especiais, os chamados santos. Mas a Bíblia não faz essa distinção. Todos nós, todos os cristãos, sem levar em consideração a nossa fraqueza, os nossos sentimentos, a nossa hesitação, a nossa sentimento de indignidade, somos pessoas que caminham na luz. Mas como nós podemos verificar essa verdade na prática, irmãos? Em primeiro lugar, nós não podemos afirmar que nós estamos andando na luz se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Em outras palavras, nós somos pessoas que tiveram seus olhos abertos para aquilo que nós já vimos, a totalidade da doutrina do pecado. Vimos hoje um pouco na escola dominical também. Como nós podemos saber se de fato nós estamos andando na luz? Perguntas que eu faço. Você realmente compreendeu que nasceu em pecado e na iniquidade? Você realmente compreendeu que por natureza você era um filho da ira? Você realmente entende que você era um escravo do pecado, que vivia no reino das trevas? Você, como a nossa profissão de fé, quando nós somos recebidos na igreja, confessamos e realmente entendeu que você antes é inclinado a amar o que a lei odeia e a odiar o que a lei prescreve?
a lei de Deus? E mais ainda, você, diante desses fatos, você simplesmente não deu de ombros e disse assim, errar é humano. Obrigado. Eu erro. Todo mundo erra. Você não fez isso. Mas você se lamentou profundamente. Você chorou no seu íntimo. Você realmente clamou, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por isso, lição muito prática aqui. Não existe nenhum cristão, não existe ninguém que anda verdadeiramente na luz que não compreende isso por experiência própria, que não passou por essa experiência. E se nós não passamos, se você não passou por essa experiência, você não está andando na luz. Portanto, irmãos, percebam isso. Esse é o primeiro passo, o passo inicial. Mas o cristão não se detém aí. Ele vai mais além. Lembrem do filho pródigo, quando ele se tornou, digamos, consciente da sua situação desesperadora. A Bíblia diz, ele caiu em si. No grego, ele teve uma crise, ele entendeu exatamente onde ele estava. O que ele disse? Ele primeiro tomou uma resolução, eu vou me levantar, eu vou para o meu pai, e eu vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas ele não somente ficou nessa resolução, ele não somente chegou à conclusão de que realmente ele era indigno de estar diante do Pai, mas ele se levantou e foi. Ele caminhou. Ele mudou de ambiente. Ele mudou de posição. Ele saiu de um lugar e foi para o outro. E o que isso significa? Que os homens e mulheres que realmente andam na luz são pessoas que já pararam de fugir de Deus e agora foram até Ele, e vão até Ele, e desejam conhecer a Deus melhor, e procuram segui-lo. São pessoas que sabem que já viveram muitos anos no reino contrário, que foram cidadãos desse reino maligno, e que desejam agora fazer exatamente o contrário do que faziam na velha vida. Isso é andar na luz. Essas pessoas têm fome e sede de justiça. Elas realmente desejam ser santas e obedecer a Deus. E eu quero que você se lembre do propósito de João ao escrever a sua epístola. Basicamente, para responder a uma pergunta. Como eu posso saber que eu realmente sou um cristão? Como eu posso saber que realmente eu estou salvo? Quais são as evidências que eu devo buscar na minha vida da minha salvação? E aqui nós temos uma das respostas que João nos dá. Existe uma prova de que você realmente enxergou a verdade. Existe uma evidência de que você realmente possui a fé salvadora. E a evidência é essa. Tendo você reconhecido que você é um pecador condenado, você abandonou o pecado, você se arrependeu e você está lutando com todas as suas forças frágeis para andar na luz como ele está na luz. Veja aqui, irmãos, que João está testando a sua profissão de fé. João está dizendo aqui o seguinte, não adianta você dizer eu creio e viver como se não cresce. Não adianta você dizer eu creio que eu sou um grande pecador e continuar vivendo o mesmo tipo de vida que você vivia antes. Porque o apóstolo Paulo também diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então é impossível, diz João, você dar prova do seu arrependimento pela forma como você vive. Não existe nenhum valor numa profissão de fé que não leva realmente a uma vida nova. Todo o cristão verdadeiro anda no reino da luz e não anda no reino das trevas. Mais uma vez, irmãos, essas pessoas não são perfeitas. Não é que elas não caiam, não é que elas não cometam nenhum pecado. Elas são imperfeitas, mas graças a Deus, na sua essência, elas são diferentes, embora em muitos aspectos sejam imperfeitas. Eu costumo dizer que o cristão é como um João bobo, né? Lembra daquela, não sei se ainda existe, esse brinquedinho, tem areia no fundo, né? Infla
enche de ar, você dá um soco nele, ele vai lá embaixo e depois volta. O cristão, ele se caracteriza por essa capacidade de arrependimento. O cristão não é alguém que não peca, mas é alguém que se arrepende. É alguém que vai paulatinamente tirando aquilo que pertence ao velho homem e colocando em si uma roupa nova, a roupa que pertence ao novo homem. É o processo de santificação. O segundo C está aqui no verso 9. Reparem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Qual é o argumento do apóstolo João aqui, irmãos? Reparem que se você se recusar em confessar os seus pecados, não existe comunhão, ela se interrompe. A luz, como nós já vimos, ela tem essa capacidade de revelar as coisas ocultas. Então, se eu me recuso a admitir o meu pecado, se eu me recuso a me arrepender, isso significa, basicamente, que eu estou evitando ser exposto à luz. Eu estou me escondendo. Eu estou me recusando a reconhecer a maldade que está dentro de mim. E isso, de João, isso rompe a comunhão que nós temos com Deus, porque Deus é luz. Talvez dizendo de outra forma, isso significa que eu estou resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é exatamente essa, trazer os meus pecados ocultos à luz, é convencer-me dos meus pecados e me levar a abandonar os meus pecados. Isso também, irmãos, significa que nós estamos nos recusando a ser honestos conosco mesmos. Nós estamos nos enganando. Se eu não sou honesto comigo mesmo, eu não posso ser honesto com Deus. Se eu não sou honesto comigo mesmo, eu não posso desfrutar de comunhão com ninguém. Porque o homem desonesto, ele primeiro tem problemas consigo mesmo. Ele não se entende, ele já se perde em si mesmo. Ele se aliena de si mesmo. E ele se aliena também do seu próximo e de Deus. Por isso que C.S. Lewis, na sua descrição do inferno, ele diz que o inferno é um lugar onde as pessoas estão constantemente se mudando para cada vez mais longe umas das outras. Por quê? Porque elas não se suportam e não suportam os outros. Por quê? Porque o diabo são sempre os outros e não nós mesmos. Isso é desonestidade. Se o homem não é verdadeiro consigo mesmo, ele nunca será verdadeiro com Deus e com os outros homens. Então, João está nos dizendo aqui que a confissão de pecados é como a transpiração, é essencial. Nós precisamos aqui, então, aprender a baixar a nossa guarda, a baixar as nossas defesas, a irmos ao encontro do Senhor com honestidade. Em outras palavras, irmãos, é com as mãos para cima. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, igual os filmes de policiais. A polícia cerca a casa, vem alguém com megafone e diz assim, saia com as mãos para cima, a casa está cercada. Não tem jeito. Nós precisamos nos render, sair com as mãos para cima. É isso que Deus requer de mim na confissão dos pecados. É um processo doloroso. Né? Porque, reparem aqui, irmãos, que João está dizendo, confessar pecados não é dizer como nós, muitas vezes, nas nossas orações dizemos, perdoa os nossos pecados, ou eu confesso que eu sou um pecador. Não é isso que João está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, é confessar pecados específicos. É como nós dizemos, precisamos dar nomes aos bois. Eu fui intolerante, eu fui impaciente, eu fui boca suja, eu fui impuro, eu comprei o que não devia ter comprado, eu falei o que não devia ter falado. Eu fiz o que não devia ter dito, e diz o que é dizer o que é, o que eu fiz. Uma outra coisa aqui que eu preciso dizer é que nós precisamos notar que João não está dizendo aqui que nós devemos confessar os nossos pecados a uma outra pessoa, tipo um sacerdote que nos vai outorgar a absolvição. Notem aqui que João não está preocupado com outro ser humano.
João está preocupado, ele tem em vista a nossa comunhão com Deus, o nosso andar com Deus, o que nós precisamos ter para ter essa comunhão com o nosso Senhor. Então, João está nos dizendo que, ao reconhecer os nossos pecados, nós devemos confessá-lo a Deus. Isso é importante. É lógico que, sob certas condições e em certas circunstâncias, nós também temos que confessar o nosso pecado a outra pessoa. Se você fez mal a uma outra pessoa, a Bíblia diz que você deve confessar esse pecado a ela, dizer: reconheço, eu falei mal, eu gritei, eu xinguei, eu difamei, eu peço perdão. E na medida das suas forças você vai retribuir, vai reparar o seu erro. Eu pedi emprestado e não devolvi. Desculpe, está aqui de volta. Vocês já viram aquele filme A Virada? Alguém já viu A Virada? Né? Eu acho, é o primeiro filme que aquela igreja batista lá da Geórgia fez, uma série de filmes: A Virada, Desafiando Gigantes, qual? Prova de Fogo, né? Corajosos. Mais um? Hã? Não, esse não. Então, é muito interessante, né? É um homem que tinha um cristão, membro da igreja, que tinha uma agência de carros usados e fazia um monte de falcatrua, né? No nosso dizer, engatilhava lá os carros, fazia com que eles parecessem melhor do que eles realmente eram e vendia, ludibriando a clientela. E aí um dia ele vendeu um carro para o pastor, carro todo engatilhado, e o pastor, muito contente com o carro, sem saber, né? Abraçou ele lá e disse assim: Senhor, trata-o como ele me tratou. Pensando que estava abençoando o homem, né? E ele caiu em si. E a partir daquele momento ele realmente se arrependeu. E o que ele fez? O filme mostra isso, né? Procurando cliente por cliente, com um envelope com dinheiro, está aqui, ó, estou devolvendo para você, eu fiz isso. Algumas pessoas não entendiam, né? Davam lá guarda-chuvada na cabeça dele, corriam com ele, mas ele fez. É isso que nós devemos fazer também, em certas circunstâncias. Mas nem aqui e nem em qualquer outro lugar das Escrituras vocês vão encontrar qualquer ensinamento dizendo que vocês não estão andando na luz se não estiverem confessando os seus pecados a todo tempo a outras pessoas. Não é isso que está aqui, certo? Mas aqui, ainda em conexão com a ceia, irmãos, aparece uma outra questão. Reparem aqui, nós estamos andando na luz, nós estamos fazendo o nosso melhor, procurando amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E nós entendemos que pecamos, que falhamos, e reconhecemos os nossos pecados, e ao confessar os nossos pecados a Deus, parece em alguns momentos que a nossa comunhão com Deus, em virtude daquilo que nós somos, se torna impossível. A nossa consciência nos condena e nós sentimos que nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor, nós não podemos habitar na luz onde Deus está na luz, como Pedro, né, numa ocasião onde ele, na pesca milagrosa, ele disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele reconhece isso, que é praticamente impossível ele estar onde o próprio Senhor está. E como é que nós podemos responder a isso, irmãos? Nós devemos voltar novamente para o verso 7 e agora enfatizar o outro lado, enfatizar o lado de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, irmãos, essa é uma das declarações mais confortadoras da Sagrada Escritura. Nós estamos aqui ansiosos para ter comunhão com Deus, ansiosos para caminhar com Deus, mas nós tropeçamos, nós caímos,
E aí então vem o diabo e sussurra no seu ouvido: você não é um cristão, você não pode andar com ele, olha aí as besteiras que você faz. Depois de tanto tempo você consegue ainda fazer assim, ser o que você é. Como você conseguiu falar isso? E como você se sente? Derrotado, desanimado, desesperançado. Mas veja aí a resposta divina. Veja aí a nossa certeza. O sangue de Jesus te purifica. Ele fez isso no seu passado. Ele continua fazendo isso no seu presente e vai continuar a fazer isso no seu futuro, de todo o pecado. Isso é consolador, irmãos. Como você pode esperar ter esse perdão para os seus pecados? E essa é a resposta. A resposta é que o sangue do Filho de Deus te purifica deles, o precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse é o seu consolo. E mais, irmãos, reparem, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual o significado dessas palavras? É como se João estivesse dizendo o seguinte: você quer ter ainda mais conforto e certeza? Então, olhe para o caráter de Deus. Um dos aspectos do caráter de Deus é a sua fidelidade. Se Ele prometeu que em Cristo Ele providenciaria o caminho para você, eis aí o caminho aberto para você. Como nós vimos na escola dominical no Antigo Testamento, ele nos deu todos aqueles tipos, aquelas sombras dos sacrifícios levíticos. Mas através deles, Deus está nos dizendo: eu vou providenciar o sacrifício perfeito, e quando ele vier, o seu pecado será perdoado de forma definitiva. Por isso, irmãos, não tenham dúvidas. É o que João está dizendo: confiem na fidelidade de Deus, confiem nas suas promessas. Na cruz, Jesus lidou com todos os seus pecados e eles estão cobertos, eles foram removidos, eles foram banidos, eles foram pregados nele, na cruz. E então, confiando nessa fidelidade, na fidelidade de Deus, confiando no poder do sangue de Jesus para nos libertar e nos purificar da culpa, da mácula dos nossos pecados, nós podemos seguir com confiança, sabendo, irmãos, que está tudo certo, que está tudo bem, a sua consciência foi limpa, você pode continuar andando com Deus. E note aqui, eu preciso falar disso. Eu sei que já estou me estendendo um pouco, não estou seguindo o conselho que eu dei aos jovens pregadores, que João não está apontando para uma experiência subjetiva, mas ele está apontando para fatos históricos, ele está apontando para a encarnação, ele está apontando para a cruz. Graças a Deus, irmãos, nós podemos ter experiências íntimas, mas nós temos muito mais do que isso. As nossas experiências, não é? Podem ser sentimentos que vão e vêm, que surgem e que desaparecem, mas a verdadeira fé demonstra plena confiança no nome de Jesus, em Cristo, a rocha sólida. E reparem aqui que João está falando que Jesus é aquele que adentrou a história. Ele diz aqui: nós vimos, nós com os nossos olhos, nós o contemplamos, as nossas mãos tocaram nele. Ele adentrou a história. Graças a Deus, irmãos, por uma fé histórica. Graças a Deus por esse evangelho que é baseado em fatos. E isso é a primeira coisa que João nos ensina nesses versículos do capítulo 1. Jesus derramou o seu sangue. O Pai está satisfeito. Ponto. Pensem nisso, irmãos. Olhem para Jesus, o Filho de Deus. Olhem para aquele por quem todas as coisas foram criadas. Olhem para o Filho eterno, absoluto, desfrutando de todas as prerrogativas da divindade, de eternidade em eternidade. E ele abandona tudo isso. E agora, vocês podem vê-lo como um bebê frágil,
deitado numa manjedoura. Por que isso, irmãos? Para que você fosse salvo, para que você fosse reconciliado com Deus, para que você pudesse ter comunhão com Deus. Olhem para o registro histórico, olhem para Jesus sofrendo desprezo, zombaria, abuso, ciúme, inveja, ódio, malícia. Olhem para Jesus sendo flagelado, chicoteado. Olhem para Jesus quando colocam sobre ele aquela cruz pesada. E olhem como ele tropeça e cai sobre aquela carga. Por que ele está caindo sobre aquele peso? Por que ele está fazendo isso, irmãos? Para que eu e você pudéssemos ser redimidos, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Agora olhem para Jesus na cruz, olhem para a dor, olhem para o sangue derramado. Qual o significado disso tudo, irmãos? Por que ele fez tudo isso? Por que ele morreu? Por que ele foi sepultado? O que moveu Cristo a fazer tudo isso, irmãos? Só existe uma resposta. Ele te ama. Ele te amou desde a eternidade. E Ele continua te amando. E vai amar até o fim. Amor indescritível, amor maravilhoso, amor divino. Na escola dominical, eu falei que se nós queremos ser amados, nós precisamos ser, de alguma forma, amoráveis. Mas isso não se aplica a Deus. Aliás, existe uma frase que eu gosto muito. Ame-me quando eu for menos digno, porque é aí que eu mais preciso. E só é capaz de manifestar esse amor o próprio Deus. E aqueles a quem Deus também manifesta. O próprio Deus, na pessoa do Filho, veio a esse mundo e padeceu tudo isso para que você e eu pudéssemos ser perdoados, para que você e eu pudéssemos nos tornar seus filhos e para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele já nesta vida e, finalmente, para que nós pudéssemos ir morar com Ele na glória celestial para sempre e sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que ao se examinar agora para participar da ceia, nós sempre chegamos à mesma conclusão, a conclusão que o centurião chegou: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. A conclusão que Pedro chegou: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Essa é a conclusão. Nós não somos dignos, mas Ele nos torna dignos. Nós somos frágeis, mas Ele nos fortalece. Nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pelas palavras de vida, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a igreja não é um lugar de gente boa. A igreja é um lugar de gente ruim, de pecadores, Senhor Deus. Somos pecadores. Mas muito obrigado porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica. E que, pelo sangue, nós podemos, Senhor Deus, nos tornar aptos a viver uma vida nova e diferente. Apesar dos percalços, apesar das quedas, o Senhor sempre nos levanta novamente e o Senhor sempre nos dá um novo princípio, um novo começo. Se há alguém aqui que andou, Senhor Deus, tem andado longe de Ti, que tem se afastado dos Teus caminhos, que a Tua palavra poderosa, que o Teu Santo Espírito, através da palavra pregada, possa falar profundamente nos seus corações, Senhor Deus. E, mais uma vez, aproximá-los de Ti, Senhor, pelo Teu sangue precioso. E agora, Senhor Deus, ao participarmos deste momento, que o Senhor mesmo nos habilite, que o Senhor mesmo lave os nossos corações, limpe as nossas mãos, para que possamos ter comunhão contigo e participar dignamente, Senhor Deus, do Teu corpo e do Teu sangue. No nome de Jesus. Amém.